Faladores 1. Hoje nós temos o assunto de comunicação, né? É os módulos de comunicações seriais, esse módulo USART aqui. Então a gente vai entender aí o funcionamento do protocolo que é utilizado, que é o RS-232, funcionamento e característica dele, que pinos que a gente usa, né, para trabalhar com essa comunicação, as bibliotecas, os circuitos e os nossos exemplos aí. Então, olha só, quando a gente fala de USART, né, então esse termo aí, USART, é um modo de comunicação que ele é serial, que ele pode ser síncrono e assíncrono, né? Então, e é universal. Então, é um modo de comunicação universal, que pode ser síncrono e assíncrono, né, para transmitir e receber dados. Também conhecido como interface de comunicação serial, resumindo, né? Agora, o que é uma comunicação síncrona e uma comunicação assíncrona, né? Então, quando eu tenho esse modo que é chamado de síncrono, significa que o relógio de todo mundo que participa dessa comunicação tem que estar sincronizado, né? Então, a gente tem que sincronizar o relógio de todo mundo que participa dessa comunicação. Então, é um modo que exige um sinal de sincronismo comum para todos, né? Então, esse tipo de modo aqui, ele é usado já no microcontrolador, no encapsulamento do nosso microcontrolador. Nós temos vários circuitos lá dentro, né, que são os periféricos. E um deles é esse módulo USART aqui, né? Então, lá dentro, nós temos uma comunicação que é síncrona. Por quê? Porque é fácil eu gerar esse sinal de sincronismo para todo mundo, porque está todo mundo lá no mesmo encapsulamento e todo mundo vai usar o nosso cristal, né? No caso aí, um cristal de 8 mega aí que a gente usa, né? Ou quem usa outro cristal, né? É o cristal externo que está sendo utilizado, ele que vai sincronizar todo mundo. Agora, vamos pensar que se eu tiver um microcontrolador querendo conversar com o PC, com o computador, ou um microcontrolador com outro microcontrolador. Então, eu já tenho o fator distância aí, né? Então, eu tenho que criar um circuito aí que vai sincronizar esses dois aí, tá? Falando de redes de comunicação, as grandes operadoras possuem rede síncrona, que nem rede ATM, ela é síncrona, né? Redes SDHs, né, da Telefônica, elas são redes síncronas. Mas aí essas grandes operadoras, elas usam os relógios atômicos, né? Então, o relógio atômico é aquele relógio que ele tem a taxa de erro dele da ordem de 10 a menos 12. Então, dura séculos aí para ter um erro aí de 1 segundo aí nesse relógio aí, né? Nos relógios atômicos aí. Outra maneira de fazer sincronismo em redes é usar o sistema de GPS, né? O sistema de GPS, ele possui, né? Os satélites de GPS possuem relógios atômicos, né? Então, além de ser um relógio caro também, inclusive possui dois, né? Por causa da redundância aí dos satélites. Porém, o sistema de GPS, ele depende de alguns países, né? Principalmente os Estados Unidos. Vamos supor que em um momento que um desses países quiser tirar o sistema dos satélites de GPS fora do ar, eles podem fazer isso. Aí vai gerar um caos aí no sincronismo aí das grandes operadoras aí de telecomunicações. Por isso que ele não é muito utilizado, né? Ele é usado apenas como um backup aí, né? Para uma rede aí a gente poderia usar, né? O sistema de GPS como backup aí, né? Para fazer esse tipo de sincronismo. Agora, falando em projetos, sistemas embarcados, o que é mais comum de se utilizar é o modo assíncrono, né? Então, o modo assíncrono é esse modo que a gente vai estudar ele hoje. Ele é fácil da gente implementar, esse modo. Eu não preciso, né, de um circuito que sincronize todo mundo, porque eu envio
junto com a minha informação, o sincronismo. Então, eu envio, junto com a minha informação, o meu sinal de sincronismo, né? Essa que é a jogada do modo assíncrono, né? Redes de computadores em gerais também, que nem laboratórios, né, das escolas, da FATEC, são redes assíncronas também, né? Então, por quê? Dentro daquele pacote de dados, existe um overhead, que se chama, né? Esse overhead são dados que o protocolo precisa ter para operacionalizar a nossa rede, e um desses dados vai ser um sinal de sincronismo, né, que eu vou ter junto, né, com a minha informação. Então, esse sinal de sincronismo, ele é utilizado no modo assíncrono, né? O modo assíncrono, ele tem essa característica de full duplex, o modo síncrono half duplex, mas, claro, dependendo, né, se eu tiver um canal dedicado, né, para transmitir, outro canal dedicado para receber, mesmo no modo síncrono, eu vou ter uma comunicação full duplex. É que o modo assíncrono eu tenho um canal dedicado já do transmissor para o receptor e vice-versa. Aí eu vou ter um outro canal para fazer o inverso, ou seja, eu tenho um canal que só envia e um canal que só recebe. Então, a USART, que é o nosso periférico aí de comunicação aí dos microcontroladores, então ele é um circuito eletrônico responsável pela interface entre o dispositivo e a porta serial. É um módulo que é fácil também da gente implementar, né? Então, essa comunicação, eu posso pegar qualquer pino lá e implementar um pino para transmitir e um pino para receber. Geralmente, a gente cria um laço for com deslocamento, né, da minha informação, porque eu envio bit a bit, né? Então, aqui nesse desenho aqui, eu teria aqui um microcontrolador. Eu estou chamando de microcontrolador 1 aqui, né? Um microcontrolador 2. E eu tenho um canal aqui que ele está fazendo uma transmissão, né? Então, no caso, esse microcontrolador, ele vai ter um pino que vai se chamar TX. Esse de cá vai ter um pino que se chama RX, de recepção, né? O TX de transmissão. Então, eu tenho níveis lógicos aqui nesse meio aqui, né? Claro que existem alguns tipos de modulação para melhorar a eficiência dessa transmissão, para ela chegar numa distância maior. E não simplesmente trabalhar com 0 de tensão e 5 volts, né? Então, existem algumas tecnologias aí de modulação que aumentam essa eficiência, né, de transmissão. Então, dentro do microcontrolador, eu tenho um barramento de dados, que no nosso caso é de 8 bits, né? Dos microcontroladores, nós temos da família 16 e 18, 8 bits é esse barramento. E aí eu tenho esse conversor de paralelo para serial, né? Então, eu tenho aqui a informação paralela para serial. Que circuito que faz essa conversão de paralelo para serial? Talvez vocês aprenderam nas aulas de digitais, né? Então, essa conversão de circuito paralelo para serial é o nosso registrador de deslocamento. Então, o registrador de deslocamento, ele funciona para fazer também o circuito lá do pré-scaler que eu falei para vocês, né? Quando nas aulas do timer zero. Então, aquele circuito que multiplica tempo ou divide a frequência é um registrador de deslocamento. E esse circuito também, o registrador de deslocamento, ele também faz essa conversão, né, de um dado paralelo de 8 bits para uma sequência de bits, né? Então, eu tenho essa conversão, né, de paralelo, que eu estou chamando aqui ó, de P, para serial. E quem recebe usa um circuito que pega essa informação serial, né, e transforma em paralelo, que também é um registrador de deslocamento, né? Então, o registrador de deslocamento,
É um circuito bem usual aí, vocês estão vendo aí, tanto para transmissão de dados, converter também o que é paralelo para serial, serial para paralelo, serial para serial e paralelo para paralelo. Temos essas 4 aplicações. E temos também aquela aplicação dele trabalhar como divisor, né, de frequência, também como contador, né? Então são circuitos bem interessantes aí na nossa eletrônica digital. Agora, é possível a gente montar essa estrutura via software. Aqui nós temos o módulo USART, que é um hardware dedicado a fazer, né, essa transmissão. Claro que nós teremos no outro microcontrolador um outro canal de retorno aqui, né? Então, eu teria aqui no outro microcontrolador um TX ligado no RX do 1 aqui, né? Então, eu tenho o TX do 1 ligado no RX do 2 e o TX do 2 ligado no RX do 1. Então, na transmissão, ó, o dispositivo envia dados por esse periférico USART de forma paralela e a USART, ó, se encarrega de transmiti-los bit a bit, que é a serial. E são níveis lógicos que eu tenho nesse meio. Por isso que esse meio também ele sofre interferência, sofre atenuação, então a distância também é um fator que tem que ser considerado aqui. Claro que a gente pode tirar esse meio aqui e colocar outras tecnologias de comunicação que nós temos hoje, né? Sem fio. Principalmente a sem fio, né? Na recepção, ó, que é o lado direito aqui, que é o microcontrolador 2 aqui, a USART realiza a operação contrária, ou seja, ela recebe esses bit a bit e entrega de forma paralela para a CPU usar esses dados aqui. Uma aplicação muito comum desse módulo é a comunicação assíncrona RS-232. Então, é um padrão já bem antigo, né? Esse RS-232. Para sistemas embarcados, ele é muito utilizado. E nós temos vários padrões baseados no RS-232. Na verdade, esse sistema aqui começou com o sistema telefônico de loop de corrente, né? Quando a gente tira o fone do gancho, né? Quem tem ainda telefone fixo, quem tira o fone do gancho fecha o circuito com a central, aí começa a circular corrente elétrica, né? Aí conforme você aperta o seu botão lá, hoje é um botãozinho digital, né? Ele fica ligando e desligando, gerando pulsos para a central, né? Pulsos de corrente. Por isso que é chamado de loop de corrente, né? Esse padrão aqui. Então, e claro, esse padrão serial 232, ele tem derivações aí para plataformas industriais também, né? Então, a indústria tem lá o padrão RS485, né? Que nada mais é adequar, né, essa parte física para um ambiente industrial, porque no ambiente industrial nós temos muita interferência eletromagnética, né? E aí, com a comunicação, eu posso, né, ter tipo aqui um controle remoto, né, de um aeromodelo aqui, de um carro, de uma casa inteligente, né? Então, eu poderia montar aqui uma casa inteligente, criando uma centralzinha para receber dados e também enviar dados, e eu controlar, né, toda a parte de iluminação, né, de controle de consumo de energia, né? Então, fazer aí uma residência inteligente aí. E essa comunicação aqui, nesse caso, é sem fio, né? Usa ondas eletromagnéticas, mas nós temos, né, a representação, né, desses sinais eletromagnéticos, eles vão sempre transmitir sequências de bits, né? Porque nós estamos trabalhando aí no sistema serial aí de dados. E esse protocolo aí, né, o protocolo RS-232, ele foi criado, ó, pela EIA, que é a Associação de Indústrias de Eletrônica,
para a comunicação, ó, de um terminal de dados, que é conhecido como DTE, e um comunicador de dados, que é o nosso DCE. Né? Também é conhecido como, em vez do RS, né, o EIA232. Normalmente, o pacote de dados desse protocolo, ele possui 10 ou 11 bits. Né? Então, ele ou é 10 ou é 11, o pacote, né? Cada pacote, dos quais 8 é a mensagem. Então, nós trabalhamos com a tabela ASCII, né? Desses 8 bits aqui, eles vão representar os códigos da tabela ASCII, né? O compilador já está preparado. Você não precisa criar um código de 8 bits. Se você escrever A e você enviar o A, letra A, ele vai pegar o código ASCII da letra A. E tem diferença se for A minúsculo e se for A maiúsculo, né? Esse código aí. Mas aí, se você mandar o A, o compilador ele já vai associar esse A, o código ASCII dele, e enviar essa sequência de 8 bits que representa esse código aí. Lembrando que a tabela ASCII, ela é internacional, né? Então, ela é um padrão internacional. E ela é usada em teclados em gerais, né? Tipo teclados de computadores. Fora esses 8 bits, nós temos o bit que gera o start, que é o início, né? O bit de início. Temos um bit de parada, então com 8 mais o start mais o stop deu 10. E tem um 11º bit que pode ser implementado ou não, que é o bit de paridade. Esse bit de paridade é um controle de erro desses 8 bits. Então ele faz um teste de erro. Mas por quê? A gente precisa ter teste de erro, porque em comunicação de dados, aquele meio de comunicação onde trafega a nossa informação, é um meio que tem muita interferência, né, eletromagnética, e essa interferência ela pode afetar a integridade desses bits que eu estou enviando. Né? Então, redes sem fio são redes que geram mais taxas de erros. Né? Então, a rede sem fio ela tem uma tal de... nós temos uma unidade para taxas de erro que chama BER, B-E-R, Bit Error Rate. Né? Então, a rede sem fio ela tem uma taxa de erro elevadíssima, que é da ordem de 10 a menos 6. Ou seja, eu vou perder um bit a cada 1 milhão de bits. A cada 1 milhão de bits enviados, a gente perde 1. Né? Essa taxa PER 10 a menos 6 significa isso. Uma rede cabeada, tipo uma rede Ethernet, que é aquela rede que tem nos computadores de laboratórios, com fio, aquele fiozinho azul, ela tem uma taxa de erro de 10, uma BER, né, de 10 elevado a menos 9. Ou seja, eu vou perder um bit a cada 1 bilhão. Né? A cada 1 bilhão de bits, a gente perde 1. E a rede que eu tenho uma taxa da ordem de 10 elevado a menos 12 é a rede ótica. Né? Então, a rede ótica, a nível de taxa de erros, eu perco 1 bit a cada 1 trilhão. Então, a cada 1 trilhão de bits, a gente perde 1. Né? Então, isso fazendo uma comparação aí de meios. Né? Porque o meio que a gente for utilizar para enviar essa informação que vai gerar erros ou não, né? Ou eu vou trabalhar para tentar minimizar esses erros aí. Por isso que existe um bit que testa esse erro aí também, né? Se os meus 8 bits chegaram sem erro. Geralmente a parte física usa padrões de conectores, né? No caso o RS232, ele é mais, o que é mais comum é o DB9, né? Mas tem o DB25, que são 25 pinos, né? O DB9 é 9 pinos, tem o RJ45 também, que é utilizado para esse protocolo, né? Então o DB9 é o que é mais utilizado. Como é que funciona o RS232, né? Então, agora é a parte lógica dele, né? Então, quando ninguém quer conversar, o canal fica em nível alto, né? Então, olha lá, nível 1, nível lógico 1. Quando ninguém quer conversar, ninguém quer transmitir dados,
E aí, alguém quer transmitir, o que ele tem que fazer? Ele tem que gerar o start bit. Então, quem for transmitir, que ele vai transmitir pelo pino TX, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nível alto e colocar em nível baixo. Então, quando ele colocar em nível lógico baixo, que é o 0, esse nível lógico baixo, ele se chama start bit. Então, o que é o bit de start? É colocar o canal em nível baixo. Por que ele faz isso? Porque o receptor está monitorando esse canal no RX dele. Então, o receptor, quando ele identificar que o canal foi para nível lógico 0 ou nível lógico baixo, ele liga um relógio, que é o clock. Ele liga o relógio porque ele sabe que depois de um determinado tempo ele vai começar a receber 8 bits na sequência. Né? Então, fora o start, ele recebe 8, depois ele recebe também o de paridade, e depois termina com o stop. Né? Tem o stop bit. Então, quando quem for transmitir gera o bit de start, que é colocar o canal em nível baixo, o receptor já liga o cronômetro dele. Começa a contar, né, um tempo, que é esse clock aqui. Após o envio, então, desse start bit, o transmissor manda a mensagem composta por 8 bits, de acordo com a tabela ASCII. Aí ele envia esses 8 bits sequencialmente, começando pelo bit menos significativo. Depois desses 8 bits, ele envia o bit de paridade, que é opcional, a gente pode implementar ele ou não. E aí termina com stop bit, voltando o canal para o nível alto. Né? O canal volta para nível alto. Então, esse é um protocolo bem simples de entender, né? Ele é muito utilizado em sisteminhas embarcados. As taxas, geralmente, que a gente trabalha de comunicação de dados, começam em 300 bits por segundo, né? Então, aqui é a quantidade de bits por segundo, essa unidade. 600, 1.200, 2.400, 4.800. Geralmente, a gente trabalha com 9.600, 19.200 e podemos multiplicar isso aqui também, né? A gente vai multiplicando por 2 esses valores aqui, tá? Chegando até 115 mil lá, bits por segundo. Claro que, conforme eu aumento essa taxa de dados, eu tenho as atenuações desse meu canal, elas vão também aumentando, né? Porque a frequência, ela muda as características físicas do meu meio, né? Então, um pedacinho de fio com uma frequência baixa, ele tem lá um efeito resistivo. Agora, se eu colocar frequências altas, eu começo a ter efeitos indutivos, efeitos capacitivos nesse fio, e isso aí faz com que o meu sinal atenue em um curto espaço de tempo, ou seja, o alcance dessa minha informação, ela vai diminuir, aí eu tenho que trabalhar com distâncias menores, né, se eu for trabalhar com velocidades maiores. E vocês já observaram isso no próprio Wi-Fi, né, quando vocês estão distante de um access point aí, aquele medidorzinho de intensidade de sinal de Wi-Fi diminui. E se vocês visualizarem a taxa de dados também diminui. Né? Então, se diminui a intensidade, diminui a taxa de dados. Se aumenta a intensidade, aumenta a taxa de dados. Tudo isso para tentar controlar o meio que está sendo transmitido. E aqui que eu estou falando, né, uma comunicação a princípio com fio, também segue essa teoria aí. 9.600 para sistemas embarcados, para você fazer leituras de canais analógicos, para vocês gerarem sinais analógicos PWM, para vocês monitorarem diversos tipos de sinais, teclados, sensores, é mais do que suficiente, né? 9.600 bits por segundo, né? Então, para sistemas industriais embarcados, essa é uma velocidade mais do que suficiente. Agora,
A gente não vai comparar, né, esse nosso sistema embarcado, que é um sistema industrial, um projeto que vocês futuramente podem fazer com, eu quero montar uma tela de celular para assistir filme. Aí tudo bem, aí essa taxa já vai ser insuficiente, né? Agora, se o seu sistema embarcado envolver imagens, né, movimento, né, vídeos, aí, claro, aqui talvez uma taxa dessa não vai servir. Agora, para sistemas, né, projetos embarcados industriais, é mais do que suficiente essa taxa de velocidade. Aqui agora nós temos uma animação, né, do nosso canal. Então, a parte de cima aí, ela está representando uma sequência de bits. Né? Então, ele começa lá com o start, os 8 bits, e aí dá o stop, né? O que não tem aqui é o bit de paridade nesse exemplo aí. E aí o receptor ele vai recebendo, né? Então, aí está finalizando o terceiro byte, ó. Aí recebeu o terceiro byte. Então, mais uma sequenciazinha aí, ó. Vai receber o primeiro byte, gera o start, aí vai o segundo byte. Terminando aí o segundo byte, aí gera o start de novo e envia o terceiro byte. Então, eu tenho que ter esses níveis lógicos aí. Esse período esse período é em função da nossa taxa de transmissão, né? O período de tempo aí para representar cada bit desse é em função da nossa taxa. No caso 9.600, ele é só fazer o inverso de 9.600, dá acho que 104 microsegundos, cada bitzinho desse aí. Cada bit 104 microsegundos aí, mais ou menos. Então, se a gente desenhar aqui um gráfico com os níveis lógicos, né? Então, a gente tem aqui, né, o start, depois do start vem os bits, ele transmite, né, do D0 até o D7. O bit de paridade é opcional e depois vem o stop e terminou essa primeira transmissão. Então, aqui nós geramos um pacote de 11 bits. Então, como é que funciona o bit de paridade? Ele assume 0 se a mensagem possuir um número par de bits iguais a 1. Caso contrário, será 1. Mas como é que funciona isso aqui? Ele tem que contabilizar os bits uns, né? Se for par, ele manda 0. Se for ímpar, ele manda 1 no bit de paridade. Quem receber tem que fazer o mesmo cálculo e ver se vai bater com a paridade que recebeu com a paridade que ele calculou, né? O receptor. Então, aqui tem um exemplo de bit de paridade. Ele é 0, por que ele é 0? Vamos contar aqui os bits uns. Então, temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A quantidade é par. Então, se a quantidade de bits 1 é par, então o bit de paridade que o transmissor gera é 0. E aí, o receptor, recebendo esses dados, ele tem que fazer o mesmo cálculo e comparar o bit de paridade que ele recebeu com o bit de paridade que ele calculou. Se for igual, legal, né? Significa que não houve erro de transmissão. Aqui é um exemplo de 1. O bit de paridade agora é 1. Por que ele é 1? Porque nós temos 1, 2, 3 bits 1. Ímpar. Então, significa que o bit de paridade que o transmissor gerou foi 1. O receptor recebe e compara, faz o teste, né, do bit de paridade, ele compara e vê se é o mesmo que ele recebeu. Se for o mesmo, significa que esses 8 bits vieram íntegros, né, os 8 bits. Agora, esse método é um método bem simples, né, de detecção de paridade. Ele é feito com a lógica XOR.
Então, a lógica Shor que implementa o bit de paridade, né? Então, se a gente analisar, é via hardware, né? A gente monta um hardwarezinho com lógica Shor para calcular aqui a paridade. Agora, vamos pensar no seguinte. Vamos supor que, durante essa transmissão, esse bit 1 do D2 aqui virou 0 e o bit D3, que era 0, virou 1. Então, houve erro de transmissão, mas o bit de paridade vai dar ok, né? Ele vai dizer que não teve erro de transmissão. Então, esse método, ele funciona se tiver a inversão de um bit, né? Agora, se inverter 2, ele não vai funcionar, né? Já não vai funcionar o método da paridade aí. Tá? As redes hoje de computadores, elas usam métodos polinomiais, né? Métodos bem avançados que o receptor detecta se houve erro e qual foi o bit ou os bits que geraram esse erro, né? Então, hoje tem métodos mais avançados para isso. Mas para um sistema embarcado, esse método é mais do que suficiente. Então, olha só, eu falei do período, né, do bit, então está aqui, inclusive, o cálculo, 104,17 microsegundos, é esse tempo aqui, né? É o tempo do período de cada bit, desde o start, né, até o stop. Então, tanto o transmissor quanto o receptor, eles têm que trabalhar com esse mesmo tempo aqui. Né? Porque se um trabalhar com um tempo e o outro com um tempo diferente, aí não vai dar, não vai casar esse espaço do período e quem for receber vai receber informações erradas. Né? Ele vai dar alguma informação? Vai. Depois a gente vai até demonstrar, né, esses tipos de erros aí que ocorrem aí. Esse tipo de protocolo também, eu preciso ter esse controle. Então, eu preciso gerar, né, tanto no primeiro microcontrolador quanto no segundo, a mesma taxa. Os dois têm que trabalhar na mesma taxa. Então, eu que programo essas taxas, né? Nós que programamos essas taxas aí. Porque as redes de computadores mais avançadas, né, hoje, os protocolos negociam as taxas. Agora, aqui não tem negociação nenhuma, somos nós que programamos. Nos sistemas embarcados, nós que programamos as taxas de transmissão. Então, como a nossa comunicação ela é assíncrona, né? Então, isso significa que para efetuar a comunicação de dados entre dispositivos, o transmissor e o receptor devem estar configurados a uma mesma taxa de transmissão e recepção, ou seja, né, está sendo efetuada uma taxa, se a transmissão está sendo a 9.600, o receptor tem que estar com o relógio dele também programado para 9.600. Senão ele vai receber os dados com tempos diferentes. Se as velocidades de transmissão e recepção não forem compatíveis, os dados não serão interpretados corretamente. O cabo de comunicação, ele é bem simples, né? Então, apesar da gente utilizar um conector que é o DB9, de 9 pinos, desses 9 pinos, nós usamos apenas 3. O pino 2, que é o RX, o pino 3, que é o TX, e o pino 5, que é o Terra. Então, eu tenho que interligar o 5 com o 5, Terra. Por quê? Eu tenho uma fonte, né? Vamos supor que eu tenho um microcontrolador 1 desse lado e um microcontrolador 2 desse lado aqui, né? Então, cada um tem a sua fonte. Então, o GND1, GND da fonte 1, ele tem que ter o mesmo potencial do GND2.
né? Então, sempre que a gente tem uma ligação física com um cabo, eu tenho que unir os jumpers, né? Unir os GNDs, né? Então, que é o caso aqui dos pinos 5. Agora, observem que o pino 2, que é o RX, de um lado, ele não é ligado no 2, ele é ligado no 3. E o 3 é ligado no 2. Então, por que o RX tem que ligar no TX, né? E vice-versa. Então, fisicamente, eu tenho que fazer esse cruzamento aí de ligações, né? Por quê? TX com TX, RX com RX, não tem comunicação. É que nem duas pessoas querendo falar ao mesmo tempo. Não existe comunicação, né? Duas pessoas falando ao mesmo tempo, não existe comunicação. Existe briga, né? Que está tendo briga, né? Quando duas pessoas estão falando ao mesmo tempo. E aí, no microcontrolador, nós utilizamos os pinos 25 e 26. Ah, mas por que esses pinos? Porque esses pinos, ó, são os pinos onde tem o circuito periférico USART ligado nele. Então, o periférico USART está ligado nos pinos 25 e 26. E o 26 é o RX e o 25 é o TX. Né? Então, 25 e 26 pinos reservados para comunicação. Então, hoje, como a maioria dos projetos utilizam comunicação, é interessante, né, se quem for montar, né, futuramente um projeto físico, reservar esses dois pinos aqui, né, que é o RC6 e o RC7. Deixa reservado para a comunicação. Falando do microC agora. Então, o microC ele tem bibliotecas que facilitam, né, a implementação dessa comunicação. Então, claro, para usar essas funções que nós temos, ó, do microC, eu tenho que ticar esse quadradinho que é o ART, lá nas bibliotecas do microC, né? Então, o nosso compilador, ele já tem bibliotecas que facilitam o uso, né, dessa comunicação serial. E dessas bibliotecas, as principais que a gente costuma utilizar, a primeira tem que usar mesmo, né, que é a parte de inicialização do módulo de comunicação serial, o ART, que é o ART1_init. E dentro aqui dos parênteses, eu coloco a taxa que eu vou trabalhar, o bound rate. Então, se eu escrever o ART1_init dentro dos parênteses, eu escrever 9.600, significa que eu estou configurando um módulo de comunicação serial para trabalhar com uma taxa de 9.600 bits por segundo. O ART1 data ready, né? Aqui é ready de pronto, né? Não é ready de ler, é ready, né? Aqui. Então, essa função do microC, ela também a gente usa muito ela, porque é ela que eu monitoro para saber se chegou informação no buffer serial. Por quê? O microcontrolador está esperando receber dados. Se a comunicação estiver habilitada, ele está esperando, né, receber dados. Como é que ele sabe que recebeu dados? Então, eu preciso monitorar um flag de interrupção. Essa função já faz isso para nós. Então, ela é utilizada para sabermos, né, se algum byte chegou no buffer serial. Agora, aqui, o ART1_read, né, aqui é read de ler. Ele lê o buffer serial. Ele lê a informação que chegou. Essa função aqui. E o ART1_write envia, né? Ele envia pelo canal serial o valor que eu colocar aqui, que vai poder ser um código, né? Dentro dos parênteses aqui do write, né? Aqui vai ser o caractere, né? Então, eu vou colocar essa função só envia caractere.
essa função. Então, ela só envia caractere. Ela não envia string, tá? Então, ela envia só um byte por vez. Então, se quiser enviar, sei lá, a palavra FATEC, tem que enviar o F, depois o A, depois o T, né? Tem que enviar um por vez, né? Um caractere por vez. Como que é a parte física de comunicação, né? Do nosso microcontrolador com outro microcontrolador ou até com um PC, né? O MAX232, ele é utilizado para o PC. Então, se eu quero comunicar com o computador com o microcontrolador, eu tenho que ter um CIzinho desse aqui. O que esse CI faz? Ele faz a adaptação lógica e física do padrão RS-232. Por que isso aí? Porque o microcontrolador, ele trabalha com níveis TTL, 0 e 5, 0 e 5. Então, o RX e o TX dele é 0 e 5, 0 e 5, 0 e 5. Agora, o RS-232, o meio de comunicação dele trabalha com menos 25 até mais 25. Então, esses são os limites, né? Então, ele pode começar lá dos 3 volts até mais 25 e de menos 3 a menos 25. Então, esses intervalos que ampliam o alcance, né, desse padrão de comunicação em um determinado meio. Então, em vez de eu colocar 5 volts, eu coloco 25. Então, eu tenho alcances maiores, porque eu estou colocando mais energia nesse meu meio, né? E ele fica também um meio menos suscetível à interferência também, porque eu tenho um nível alto de tensão, né, chegando até 25. Mesmo que tenha uma interferência, e essa interferência diminua para 15, mesmo assim o receptor vai entender, né? Diferente do que eu trabalhar com 5, né? 5 eu tenho um intervalo muito pequeno, né? Qualquer interferência pode alterar o nível lógico. Então, o MAX232, ele faz essa adaptação física e lógica da nossa comunicação. Então, olha só, eu tenho aqui um computador que tem lá o DB9 nesse exemplo, né? Isso aqui são os computadores antigos, né? Que tem ainda esse conector. Os computadores novos não têm esse conector. Então, o pino 3 e o 2, que nós temos aqui para comunicação, eu não posso ligar direto no PIC. Por quê? O computador, essa interface aqui, ela é de menos 25 a mais 25. Eu não posso ligar menos 25 e mais 25 direto nos pinos aqui do PIC que trabalha com 0 e 5. Então, esse CI, o MAX232, ele faz essa conversão, né, de níveis, de tensões, inclusive o MAX232, ele também faz uma codificação que os valores negativos do protocolo RS-232 representam um nível alto no TTL. E os níveis positivos representam o nível baixo no TTL. Também tem essa lógica aí, né, de análise desses sinais aí. E aqui, com esse MAX, eu tenho essa conversão, né? E ele tem os pinos dedicados ao microcontrolador, né? Que são os pinos, ó, 12 e o 11, ó. O 12 e o 11, que eles são ligados aqui no TX e no RX do PIC, porque eu vou ter nesses pinos níveis TTL apenas, né? E nesses aqui, ó, o 2 e o 3, eu vou ter o nível do RS-232, que vai de 25, né? De 25 até menos 25. Menos 25. Agora, hoje em dia, a gente, é o que eu falei, nós não temos muito ainda esse conector DB9, né? A não ser de computadores de linhas mais antigas, né? Não é o conector VGA, né? Não vão confundir com o computador VGA que tem nos notebooks.
esse conector ele só tem 9 pinos, o RS232, que é o conector serial. Então, hoje, nós temos a USB. Então, para USB, nós precisamos de um outro CI, que é o FT232. Então, o FT232, ele adapta a parte lógica e física, né, do padrão USB para o TTL. Lembrando que o USB, ele é um CI que ele tem que trabalhar melhor nessa adaptação lógica e física, porque a taxa de dados da USB é bem superior, né, à taxa de dados do RS232, que nem o RS232 nós trabalhamos com 9.600. A USB 1.0, ela começa em 1 mega, né, ou seja, 1 milhão de bits por segundo. Aí tem outras versões, tem a 2.0, tem a 3.0, né, que aumenta mais ainda essas taxas. Então, esse CI ele tem que estar preparado para adequar tanto essa velocidade de taxa de bits, quanto os níveis também lógicos do padrão USB para o padrão TTL. Fisicamente, o FT232 ele só existe com encapsulamento SMD. Então, esse aqui não compensa a gente comprar o CI para tentar pôr ele em protoboard. Não dá. Esse CI a gente não usa em protoboard. O Max 232 tem o encapsulamento DIP. O DIP a gente coloca em protoboard. Então, esse FT232, ele tem até uma ligação mais simples, né? Apesar dele ter mais terminais. Né? Então, aqui eu tenho o lado USB. E aqui, ó, o pino 1 e 5, nós ligamos no microcontrolador. Né? Então, tem USB tipo A, USB tipo B, depende do cabo, né, que tá sendo usado. Aí a gente usa os terminais aqui USB. Agora, para não precisar comprar esse CI, né, montar ele numa placa, usando tecnologia SMD, a gente já trabalha com o FT232, ó, pronto aqui, que ele é chamado de conversor USB TTL e FTDI também, né? Ele é conhecido como FTDI. Então, esses FTDIs, olha só, um lado, olha lá, tem USB, aqui tem USB, aqui tem USB, aqui tem USB, né? Então, um lado é sempre USB. E o outro lado que tem esses terminais é onde a gente liga no microcontrolador. Né? Então, se vocês observarem esse aqui, dá para ler direitinho os sinais. Ó, tem o TX, tem o RX, tem o GND, tem os 5 volts e tem o 3,3. Ah, mas por que 3,3? Então, esses conversores, ele tem também os reguladores de 3,3, alguns, né? A maioria hoje tem. Né? Por que 3,3? Porque tem muita placa de comunicação que usa essa tensão. Então, em vez de você montar lá no seu microcontrolador um regulador de 3,3, esse conversorzinho já tem, né? Então, esse conversor, ele tem aqui o lado do microcontrolador, que é o TTL aqui, né? Nós temos já o TTL pronto. E o lado de cá é o lado que a gente liga na USB, nas USBs, né? De computadores para fazer comunicação. Então, esses 3,3, ó, quem for trabalhar futuramente com Wi-Fi, né, aquela plaquinha ESP8266 usa 3,3, então aqui nós já temos essa tensão. Os módulos de cartão SD também trabalham com 3,3, né? Os módulos Bluetooth, a comunicação é 3,3, a alimentação pode ser até em 5, mas o receptor dele ele tem que receber em nível 3,3. Então, e esse conversor USB TTL, ele não é caro, né? É coisa assim de R$15, R$20, aí depende, né? Qual modelo
Depende também onde vocês vão comprar, tem que fazer pesquisas, né? Hoje tem Mercado Livre, tem aqueles sites da China para se fazer pesquisa, porque varia muito, né? Esses preços, mas não costuma passar de R$ 20, né? Um conversorzinho desse aqui. Existe cabos de conversão. Ó, esse lado aqui é o DB9 e aqui é o USB. Mas como que é essa conversão? Aqui dentro, né, desse encapsulamento plástico aqui, né, nós temos um FTDI aqui dentro. Né? Então ele tá aqui embutido, ou seja, essa plaquinha aqui, essa plaquinha ó, do conversor USB TTL, principalmente o 6zinho, né, o FT232, ele está aqui dentro. Né? A gente não vê, mas ele tá aqui dentro. Então existem esses cabos também. Esse padrão DB9 também ele costuma aparecer em alguns kits de microcontroladores mais antigos, né? Kits de microcontroladores antigos costumam ter esse conectorzinho DB9 aí. Então, usando agora uma comunicação, né? Eu vou começar agora com os exemplos aqui para vocês, né? Então, o primeiro exemplo, o PIC ele está programado para 9.600. Então, o PIC ele vai receber. Então, eu vou pelo computador aqui, ó, eu vou enviar para o PIC um caractere, o PIC vai ler esse caractere e vai devolver. O que é isso aí? É o eco, né? É o ping, né? Em redes de computadores existe esse teste aí também, mas claro que é usado um protocolo bem mais avançado, né? Em redes de computadores, né? Do ping. Esse aqui a gente chama de eco, né? É o primeiro código que vocês têm que testar para saber se a comunicação está funcionando. Como é que a gente faz isso? Então, se eu tenho um kitzinho físico aqui, aí eu ligo aquele conversor USB TTL nele. Aí uma ponta eu ligo no computador, a outra ponta eu ligo no microcontrolador. Aí eu preciso de um terminal serial, que chama, né? Então, esse terminal serial, ele já existe lá no menu Tools do microC. Ele existe esse terminal já pronto para a gente usar, que é esse aqui. Então, se vocês forem lá no menu Tools, né, do microC, vai ter um item lá que é Usar Terminal, que é esse carinha aqui. Então, geralmente, todo terminal serial, ele tem 4 blocos. Um bloco de configuração da comunicação serial. Aqui que você escolhe a porta de comunicação, a taxa, né? Stop bit, paridade, né? Então aqui a gente faz a configuração do nosso protocolo serial. Tem o botão depois da conexão e tem duas janelas, uma para enviar dados e outra para receber dados, né? Então eu escrevo aqui, ó, que né, eu quero enviar o A. Então eu digito o A aqui e seleciono aqui o send. Aí ele vai fazendo um log aqui nessa janela. Ele envia aqui, ó, ele faz o log do que foi enviado. E aqui, se aquele código de eco estiver funcionando, ele vai devolver o ACK, né? Porque essa janelinha aqui de baixo, ela vai fazendo um log do recebimento. Aqui eu envio, aqui eu recebo dados, né? Então, o teste de eco daria essa resposta aqui para nós. Se eu enviar o A, eu recebo A. Se eu enviar o B, recebo B. Então, a gente consegue testar a comunicação. No caso da nossa virtualização aqui com o Proteus ele tem um terminal serial dele, que se chama Virtual Terminal. Então, o Proteus ele tem o nosso Virtual Terminal. Então, ele emula a comunicação serial RS-232, tá? Então, no ambiente Proteus. Então, ele está aqui, ó, o nosso terminal virtual.
Então, ele tem uma configuração dele, né? Então, se a gente entrar lá no Edit Component dele, nós temos como mudar aqui, ó, a taxa de bound rate, que é o principal, data bits, paridade, né? Então, tem as configurações aqui do RS-232. Então, na edição desse componente aqui. Importante manter aqui os 9.600 aí, porque o nosso código, que eu vou apresentar aqui, ele vai estar configurado para 9.600. Então, o terminal tem que estar com 9.600. Então, a ligação, olha só, esse pino RXD, ele vai ser ligado no pino 25, que é o TX. E o RX, que é o pino 26, no TXD. Né? Então, esse RX aqui, ele vai no TX. E o TX vai no RX. Né? Porque a gente precisa ter aquela inversão. Se eu ligar TX com TX e RX com RX, não queima nada, mas a comunicação também não vai funcionar. O primeiro código, que é esse código do echo, ele tem essa característica aqui, ó. Então, foi criada uma variável recebe do tipo char. Comunicação, a gente geralmente trabalha com caractere, né? Usando a tabela ASCII. Por isso que a maioria dos códigos nós temos as variáveis que vão receber esses dados seriais, elas são do tipo char. Aqui o nome dela é recebe, né? E ela foi inicializada aqui só com 0. No laço infinito, nós temos o setup. Olha só, setup só é configurar o módulo serial com aquela função art1_init, e 9.600 é a taxa de dados. E aqui é o laço infinito, né? Ó, o ION está aqui. No ION, nós estamos testando o ready, né? O art1_data_ready, ready de pronto, né? Eu estou testando com o if, né? Que é a instrução condicional, né? Eu estou testando a condição aqui. Quando essa condição, que é uma função, for verdadeira, né? Quando ela for verdadeira, ele executa duas ações. A primeira ação é ler o que ele recebeu e colocar esse valor na variável recebe. Carrega a variável com o que ele recebeu. A segunda ação é devolver o que ele recebeu com a função write. Então, a função write está devolvendo o que ele recebeu aqui pela variável recebe, né? Então, o read lê e armazena no recebe. O write envia o recebe. Ele envia o que ele armazenou na variável recebe. Então, isso aqui é um teste de echo. Né? Então, é um teste de echo que nós temos aí para implementar. Tem que ser o primeiro teste aí de comunicação. Tá? Quem nunca trabalhou com comunicação tem que fazer esse primeiro teste aí. Então, abrindo o nosso Proteus aqui, ó, nós temos aqui, ó, o Virtual Terminal. Onde é que a gente pega o Virtual Terminal? Aqui no menuzinho de instrumentos. Osciloscópio, Logic Analyzer, Counter Timer, ó, Virtual Terminal. É esse aqui, tá? Existe uma maneira da gente emular uma comunicação serial também no Proteus. Ele tem um DB9 aqui para testar a interface gráfica. E a gente usa nas disciplinas de Micro 2, né? Aí a gente cria uma comunicação virtual, a gente abre duas portas seriais de comunicações virtuais
Uma para o Proteus e a outra para a interface gráfica. Aí a gente consegue fazer testes também de comunicação. Esse tipo aqui, para vocês começarem a aprender a comunicação serial, nós vamos trabalhar apenas com o Proteus hoje, usando o terminal virtual dele. Só isso. Nós não vamos emular porta serial, nada disso. Vamos trabalhar só com o terminal virtual dele. Então, deixa eu só confirmar aqui o código que está instalado aqui. É o do exemplo 1. Observem o seguinte, 8 MHz. Isso aqui é um erro comum. Se você tiver 1 MHz aqui, você já alterou o tempo de bit de transmissão e recepção. Tá? Então, já altera aqui. Então, se você compilou o seu código em 8 bits, desculpa, se vocês compilaram o código de vocês com um cristal de 8 MB, aqui tem que estar 8 MB no Proteus. Porque se não tiver 8 MB, piscar um LED, testar botão, funciona. Vocês notam que o tempo do pisca muda, né? Mas ele pisca, né? Ele aceita o comando do botão, tudo funciona. Na comunicação serial já não vai funcionar. Tá? Na comunicação serial não funciona. Se vocês não usarem o mesmo clock do Proteus, né, que está sendo utilizado aqui no PIC, com o que foi compilado. A comunicação não vai funcionar, né? Se você compilou lá com 8 e aqui está com 1 MB. Porque o tempo de bit vai mudar. Então, eu vou iniciar aqui, ó, a simulação. Ele vai abrir o meu terminal virtual aqui, ó. Ele abriu o terminal virtual e ele abriu também o osciloscópio. Por que eu coloquei o osciloscópio aqui? Para monitorar os canais TX e RX. Dá para monitorar? Dá. E aí, ele está em nível alto. Ó. O protocolo segue aquela regra de nível alto, né? Então, ele começa em nível alto. Então, o traço amarelo está em nível alto. O traço azul também está em nível alto. Aqui no terminal é como se fosse o meu teclado do computador, né? Então, eu vou digitar tipo A. Então, olha só. Eu não digitei A 2 vezes, hein, pessoal? Eu digitei uma vez só. Por quê? Porque um foi o que eu enviei, o outro A é o que eu recebi. Agora eu vou enviar o B. Observe o osciloscópio também, né? O osciloscópio ele está dando o código que ele está enviando e que ele está recebendo, né? O C, o D, e assim por diante. Então, eu consigo analisar nos canais do osciloscópio, né, os níveis dos códigos aqui que eu estou trabalhando, né, daria até para fazer a comparação, né, da tabela ASCII com o código que aparece ali no Proteus, né? Mas observem que o código de envio é sempre igual ao de retorno, né? O amarelo é igual ao azul. Olha lá, o amarelo é sempre igualzinho ao azul. Agora, tem a diferença de tempo, né? Por quê? O microcontrolador recebeu e depois enviou. Por isso que tem esse tempo aí, essa diferença de tempo que vocês estão observando, ó. Para aparecer o eco aqui, no terminal, tem que clicar aqui, ó, com o direito e aplicar e ticar essa opção aqui, ó, Echo Type de Character. Senão ele não vai aparecer o retorno do que ele está, do que o microcontrolador está devolvendo. Ó, se eu tirar o eco aqui, eu aperto A, é só uma vez. Ele recebeu de volta? Recebeu, porque ó, pelo osciloscópio dá para observar lá que ele está recebendo de volta. Ó. Só que ele não está mostrando no terminal. Para ele mostrar no terminal, tem que clicar aqui ó, com o direito na tela do Virtual Terminal e selecionar essa opção Echo, né? E tem o Clear, ó. Clear Screen, apaga a tela, né?
Então tá aí. Então tá funcionando a comunicação legal. Agora vamos fazer vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar o meu terminal e nas propriedades dele, ó, edit propriedades, e eu vou mudar a taxa dele aqui, ó. Em vez de 9.600, vamos pôr 2.400. Mudei a taxa. Então vamos brincar aqui, ó. Vou enviar o A. Olha só o que ele devolveu. Um outro caractere que não tem nada a ver com A. O B, ele devolveu o R minúsculo. Observem que o retorno está com um tempo de bit bem maior. Por que o tempo de bit está maior do traço azul? Porque é o terminal virtual que está devolvendo, está enviando, né, com uma taxa de 2.400 e ele está devolvendo com outra taxa, né? Ó, são taxas diferentes. Então, ó, se eu enviar aqui, ó, o 5, ele devolveu o 7. Se eu enviar o 6, aqui ele devolveu o 6. Se eu enviar o 7, devolveu o 7. O 8, ele já devolveu o símbolo de maior. Ou seja, a comunicação funciona, mas o código não funciona, né? A codificação que eu quero não funciona. Não dá erro de nada, não queima nada, mas eu não recebo a informação que eu quero, né? E aí eu venho aqui, edit propriedades, vou voltar aqui, ó, para 9.600, ok. Agora, tudo certo, ó, enviei o A, devolveu o A. Enviei o M, devolveu o M. O K devolveu o K. O B devolveu o B. Né? Então, agora tá tudo certinho. Né? Então, esse é o primeiro código. É o código que vai realmente testar, validar o hardware, né? Se realmente está funcionando, né? A validação do hardware. Aqui é o programa detalhado, a explicação que eu já passei para vocês, tá? O exemplo 2, o exemplo 2 já é mais interessante, porque com o exemplo 2 eu já vou começar agora a usar a comunicação para controlar os meus pinos, o nível lógico dos meus pinos. Então, olha lá, programa de comunicação serial cuja finalidade é ligar ou desligar os LEDs conectados no porte D de acordo com o byte recebido pela serial. Quando o byte recebido for o A maiúsculo, ó, o LED do RD0 deve ligar, é o que está aqui na tabela. Ó. Byte recebido A maiúsculo, o RD0 vai para alto. Quando for o B, o RD1 que vai para o alto. Quando for o C, o RD2, o D, o RD3, o E, F, G, H. E o I vai para baixo, nível lógico baixo, o porte D, ou seja, desliga tudo. Né? Então, e o LED, no caso, vai ligar. Por que ele vai ligar? Porque ele está ligado no modo catodo comum. Se ele tivesse no modo anodo comum, isso aqui ia inverter. Então, o hardware é o mesmo, né? O hardware vai ser o mesmo, não vai mudar nada. Como que é esse código aí? Como que esse código funciona? Tem várias maneiras de implementar esse código aí. Aqui eu estou usando uma função que recebe o caractere pelo X aqui, ó, e num switch case ele testa o que ele recebeu. Então, eu estou usando uma função que recebe o caractere e testa num switch case. E executa, né, no switch case o que foi pedido lá no enunciado. E no laço, no void main. No void main tem lá a configuração aqui do adcon 1 para deixar tudo digital, os pinos. O art1 init, não pode esquecer. Agora, como a gente está manipulando os LEDs, tem que configurar o TRIS-D e o port D, né? Estão ligados no TRIS-D e port D.
E a lógica de teste de recebimento é a mesma, né? O que está mudando é que agora, ó, nós recebemos, né, os dados e salvamos na variável REC de recebimento. E aí a variável executa está sendo chamada aqui, ó. A variável executa é essa que vai testar com o switch case, né? É a que testa com o switch case o que ele recebeu. E ele está devolvendo também, ele está gerando um eco aqui, mais para debugar, né? Para ver se realmente esse write do REC é o eco que ele está fazendo do que ele está recebendo. É como se fosse um debugger, está debugando o seu código para ver se está funcionando direitinho, né? O que tem a mais aqui é a função executa, que ela está aqui, né? Ó, a função executa está aqui. Então, vamos testar. Esse aí. Agora eu consigo controlar, né, o liga e desliga dos LEDs, tá? Então, deixa eu mudar aqui para o programa 2. Então, continuamos aqui, ó, com o osciloscópio, com o nosso terminal virtual. E agora eu vou controlar aqui os LEDs, né? Então, eu vou começar enviando o A maiúsculo. Lembrando que o A maiúsculo, ele liga o LED L0. Olha lá, digitei o A, ligou o L0. Vamos para o C agora, ó. O C é o L2. Né? Vamos para o B agora. L1. D, L3. E, L4. Então, ele está me devolvendo também por causa do eco lá, que eu estou até fazendo um debug aqui para saber se está tudo certo, né? F, L5. G, L6. H, L7. E se eu colocar o I, apaga tudo. Ah, eu quero ligar só o A, C, E, G. Então, liguei aí os bits pares. Quero apagar tudo agora. É o I. O I apaga tudo. Então, eu estou agora conseguindo, né, controlar, através de uma comunicação serial, o meu microcontrolador. Né? É aqui que começa a ficar legal os projetos agora, né? Então, os projetos agora, vocês podem, através de uma interface gráfica, controlar o seu microcontrolador remotamente, né? Então, dependendo da tecnologia de rede que você vai usar, né? Pode ser com fio, pode ser sem fio, pode ser global, né? Usando Wi-Fi. Agora, se eu usar minúsculo, ele já não responde, né? Deixa eu limpar a tela aqui, ó. A minúsculo, olha lá, não acontece nada, porque é um outro código. B minúsculo, não acontece nada, porque é outro código, né? Então, ele está programado para os caracteres maiúsculos. Então, ó, é um código que não é nenhum código assim extenso, complicado, né? Dá para vocês trabalharem facilmente aí com comunicação. E aí, falando um pouquinho de aplicações futuras aí nas comunicações, né? Então, através de um computador, né? De um celular ou de uma IHM qualquer, você consegue, né, enviar dados e também receber dados para um determinado microcontrolador. Não precisa ser PIC aqui, tá? Pode ser qualquer microcontrolador aí. Ah, eu quero que um microcontrolador envie dados para outro e vice-versa. Pode? Também pode, né? Pode ter esse tipo de comunicação também. Agora, hoje em dia, tem muito serviço de IoT, né? Serviço de IoT, servidores de IoT,
que é um servidor de IoT? Você cria lá uma conta lá para você, eles vão fornecer uma porta na nuvem para o seu microcontrolador, ou o seu PC, ou o seu celular, se comunicar nessa porta, e essa porta também, ela vai ser utilizada pelo seu microcontrolador, ou pelos microcontroladores. Então, aí vocês conseguem, com essa nuvem aqui, que está representando uma rede mundial, estando aqui em São Paulo, controlar um microcontrolador lá em Tóquio, no Japão, ou vice-versa, né? E em qualquer parte do mundo, né? Então, quando a gente fala hoje de internet das coisas, smart cities, cidades inteligentes, né? São assuntos que exigem ainda muita pesquisa, né? Para se trabalhar. Nós usamos os microcontroladores conectados em rede, né? Então, nós usamos essa comunicação dos microcontroladores para conseguir ter controle global do que eu quiser. Né? Ah, mas eu estou controlando esse microcontrolador aqui, mas o que é que eu estou controlando dele? Aí depende. Você pode estar controlando aqui diversos sensores, motores, né? Aí vai do projeto de cada um. Né? Então, cidades inteligentes também tem muito estudo, né? Que usa muita comunicação com o sistema embarcado, né? A IoT nem se fala, né? A IoT tem muito, né? A maioria dos TCCs também tá aparecendo muita interface, tá? Muita interface. Tem muito aplicativo hoje para gerar interface gráfica também, tanto para celular quanto para PC. Né? Celular e PC, vocês montam, né, os aplicativos, a interface que vocês quiserem para manipular dados, né, do microcontrolador, do PC ou do celular para o microcontrolador, ou vice-versa, né? Ele te enviando dados, né? Então, a IoT, cidades inteligentes, fazem parte desse mundo dos sistemas embarcados, claro que agora usando o módulo de comunicação, e geralmente é a comunicação serial USART. Essa comunicação, ela é desses pinos do microcontrolador até a plaquinha que você vai usar para se conectar, né? Que nem se vocês estiverem usando a ESP8266, que te coloca na nuvem, você vai do microcontrolador para o ESP usar o RX e o TX. Agora, o ESP, a tecnologia Wi-Fi dela, vai te colocar na nuvem, né? De projetos para hoje, né? E também, claro, tem as etapas aí de dúvidas aí de vocês. A nível de hardware é esse aí que a gente vai trabalhar agora com o terminal serial, né? Vocês vão ter que incluir esse terminal, virtual terminal do Proteus, para poder ter essa interatividade, né, com o microcontrolador. E a ideia é, usando, né, o simulador Proteus, vocês vão criar um código e interagir, né, com o microcontrolador através do terminalzinho virtual dele. De que maneira? Se o PIC receber P maiúsculo, ó, pelo canal serial, o LED 0, que está ligado lá no RD0, ele liga e desliga 5 vezes, com uma frequência de 2 Hz. Se ele recebeu L maiúsculo, ele liga o L1 e fica ligado. Se ele recebeu D, ele desliga o LED 1. E se apertar o botão B0, ele envia para o terminal serial a palavra FATEC, ou a string FATEC. Então, vocês vão usar o terminal serial para isso aí. Tá? Então, utilizem o terminal serial, claro, para ter esses controles e para receber a palavra FATEC aqui, tá?